Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro, que todas as sextas-feiras à noite, às 19 horas, nos reunimos para apresentar um tema de interesse, um tema de estudo da doutrina espírita, e temos o prazer de ter você aqui nos acompanhando para esse estudo, que seguirá com uma prece às 20 horas, para a qual também lhe convidamos que se reúna aos trabalhadores da nossa casa em pensamento para essa prece das 20 horas. Queremos agradecer a presença de todos e vamos iniciar então, como fazemos sempre no trabalho da nossa casa, com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos agradecer a Ele por essa oportunidade, pedindo a toda essa espiritualidade amiga que siga nos acompanhando, nos iluminando, fortalecendo o nosso caminho para que possamos evoluir espiritualmente e moralmente dentro daquilo que nos dispomos a fazer nessa oportunidade encarnatória. Que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje ele foi sugerido por uma das palestrantes da nossa equipe, a Marina, e tem tudo a ver com a pandemia, né? Nesse período da pandemia da Covid-19, muitas casas espíritas fecharam, né? Encerraram os seus trabalhos durante aquele período. A Lar Irmã Zarabatana é uma dessas casas que ainda permanecem fechadas em função de todos os cuidados que devemos ter com a proteção, né, dos nossos frequentadores e também por conta da própria dinâmica de trabalho que o passe espírita, por exemplo, exige, de proximidade com o assistido, de contato, né, imediato com o nosso assistido. Tantas outras casas já reabriram, conseguiram adaptar o seu modelo de atendimento, com algumas limitações, com algumas restrições de público, né? Mas o que a maioria das casas, nesse período, conseguiu ganhar e passou a desenvolver? Um tratamento, um apoio espiritual à distância. Principalmente naquele período de maior reclusão, que as pessoas se viram fechadas nas suas casas para se proteger da Covid-19, né? Tanto para não saindo para trabalhar, não saindo para estudar, também não podiam frequentar a sua casa espírita ou outro templo religioso qualquer, e muitas casas, então, como a Lar Irmã Zarabatana, passaram a se utilizar da internet, das reuniões virtuais, para continuar oferecendo palestras, estudos e até mesmo sessões de irradiação, de prece e de passe. Então, a pergunta que nos é feita é: mas esse tratamento espiritual à distância, ele funciona? Né? Será que nesse período que eu não estou indo à casa espírita, eu consigo receber algum tipo de atendimento, algum tipo de apoio da espiritualidade? Né? Eu que sinto tanta falta de estar frequentando a casa, de estar recebendo passe, assistindo os estudos, estar convivendo ali com aquelas pessoas. O que eu posso fazer nesse período em que ainda não tenho acesso? Né? Que até mesmo às vezes por opção pessoal, mesmo a casa espírita tendo voltado a funcionar, a pessoa prefere ainda não voltar a frequentá-la por uma questão pessoal de segurança, de proteção, por alguma questão física, alguma limitação, por alguma questão de adoecimento, né? Então, mesmo nesses períodos, quando a totalidade das casas espíritas voltarem a funcionar, esse trabalho que vem sendo desenvolvido de maneira virtual, ele de alguma maneira seguirá sendo útil, não só porque, como por exemplo aqui pela palestra, nós continuaremos levando conteúdo, né, para pessoas que não estão aqui no Rio de Janeiro ou que não frequentam o Lar de Irmã Zarabatana, mas também, em função de alguma limitação, essa pessoa pode ter acesso a algum tipo de tratamento. Então vamos discutir um pouquinho como é que se dá, se é que ele funciona,
como é que ele funciona? Pois bem, a primeira questão que eu quis trazer de cara é o passe espírita. Esse talvez seja a principal coisa que as pessoas sentem falta nesse período de reclusão, de fechamento das casas espíritas, né? Ai, que vontade de ir lá tomar um passe, estou sentindo tanta falta de um passe, queria ir lá para me reenergizar, me fortalecer, me proteger, e isso muitas vezes não está sendo possível. Então, para a gente poder entender o que é possível nesse momento, primeiro em relação ao passe, vamos entender o que é o passe, né? O passe, então, pela definição que eu trouxe, é uma transfusão de energias vitais e energias espirituais. Isto é, a passagem de energias de um indivíduo para outro indivíduo. As energias vitais, elas são oriundas dos encarnados que aplicam os passes, os passistas. Então, os próprios encarnados, os médiuns passistas, estão oferecendo ali as suas próprias energias, o seu magnetismo para aquele paciente. E combinado com as energias espirituais, que são as energias que são oferecidas no momento do passe espírita. Portanto, então, há uma combinação de duas energias. As energias espirituais, transmitidas pela casa, transmitidas pelo guia protetor daquele médium, e as energias físicas, que são as energias do próprio passista, as energias vitais. Os espíritos superiores ensinam que essa colocação de mãos, tal como vemos ali na nossa ilustração, ela serve como um instrumento de projeção, de direcionamento desses fluidos magnetizados doados pelo médium e também direcionamento dos fluidos espirituais. Então a imagem deixa muito claro essa combinação, esse trabalho conjunto que é feito entre o médium e o guia espiritual. Bom, ainda sobre o passe, se a gente puder ampliar um pouquinho esse entendimento, a gente tem alguns elementos que compõem, então, todo o processo de energização e de recuperação física, psíquica e perispirítica que é oferecida durante o passe. Nós temos o fluido cósmico universal, ali chamado pela sigla FCU, que é esse fluido que permeia toda a criação, né? Que é o elemento base da criação e do qual também se extraem todos esses fluidos trabalhados pela espiritualidade e também pelo médium. Então, o fluido cósmico universal, se a gente pudesse fazer uma analogia para tentar visualizar ele um pouquinho melhor, seria como se fosse o ar, né, que está presente em toda parte, que é utilizado por todos nós, mas no caso nós temos uma energia criadora, uma energia principal que vai compor esse trabalho do passe. Soma-se a ele o fluido do espírito, né, aquele espírito protetor, aqueles trabalhadores da casa espírita que estão doando os fluidos energéticos, somados ao fluido vital ou animalizado do médium, combinados com a vontade do paciente, porque aquele que está ali sentado ou em pé na frente do médium para receber esse passe, ele também precisa estar apto a receber essas boas energias. E o que eu quero dizer com apto? Quero dizer o seguinte, ele tem que estar preparado, ele tem que estar com a mente aberta, né, com o seu coração aberto. Ele tem que estar fisicamente preparado, com bons pensamentos, com uma higiene mental, com uma preparação alimentar, né, de preferência com um dia equilibrado, para que o seu corpo, o seu perispírito estejam receptivos à captação dessa energia. Porque, do contrário, se essa pessoa estiver desequilibrada, estiver com a cabeça longe na hora do passe, né, estiver praticando determinados atos que são incongruentes com os ensinamentos do Mestre Jesus, muito provavelmente, boa parte, ou se não a totalidade dessas energias que são doadas no passe, elas serão repelidas e de nada serão aproveitadas. Então não adianta você ter um bom médium preparado, um espírito ali querendo se doar com todo o seu amor para ajudar aquele paciente, se o paciente também
não se ajudar. Então, essa combinação do fluido cósmico universal, do fluido do espírito, do fluido do médium e a vontade do paciente é o que efetivamente vai fazer com que as energias que são ali dadas, que são ali doadas, né, elas possam ser captadas e realmente funcionem para esse equilíbrio e essa regeneração do corpo físico, né? E essas energias, a título de conhecimento, elas são captadas pelos chamados centros de força ou chakras, que são aquelas estruturas que estão em algumas partes principais do corpo, né, como mostra a nossa segunda ilustração, na cabeça, na fronte, na laringe, aqui perto do coração, no umbigo e assim por diante. Estruturas essas energéticas presentes no perispírito e no duplo etérico, que vão fazer justamente a captação, é a porta de entrada dessas energias. E essas estruturas estão ligadas a partes importantes do nosso corpo, como as glândulas endócrinas e alguns complexos neurais, né? Mostrando então que há efetivamente uma combinação ali, um trabalho conjunto entre o corpo físico e o corpo espírito que estão interligados nessas estruturas e vão aproveitar essas energias. Muito bem. Feito esse entendimento rápido e preliminar do mecanismo do passe, a gente vai começar a se fazer algumas perguntas. Mas então, se as casas espíritas estão fechadas, se não está sendo oferecido o passe, esse fluido ali do médium, ele não está participando desse processo. E agora, essa cadeia, né, de doação para que o passe tenha efetividade, ela se rompe e o passe, então, deixa de ser efetivo? Muito bem. Existe uma modalidade que nos ensina a doutrina espírita, chamado passe espiritual. O que é o passe espiritual? É aquele passe que exatamente não vai contar com a participação de um médium. Então você vai ter ali, como mostra a nossa imagem, a figura de um guia espiritual, ali na figura de uma mulher, aplicando um passe diretamente a uma pessoa, né, encarnada que está ali o recebendo, sem a interconexão ou a intermediação de um médium. Isso é possível, isso existe. E aí a gente já começa a responder um pouquinho sobre a questão de o tratamento espiritual à distância funcionar ou não. Sim, é possível estabelecer uma conexão com a espiritualidade, né, se preparar num determinado momento do seu dia, com concentração, eventualmente com o apoio de uma reunião mediúnica virtual ou com o apoio de algum material produzido especificamente na internet, né, que possa trazer essa concentração, que possa trazer esse momento de total introspecção, né, mental e espiritual, de maneira que você consiga se conectar com a espiritualidade e receber deles um passe espiritual. Lá no livro Consolador, do Emmanuel, na pergunta 98, falando sobre o passe, o Emmanuel comenta assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos, né, lá da transfusão de sangue, são retirados de um reservatório limitado, né, de uma determinada bolsa, né, de um determinado compartimento que tem ali aquele sangue que vai ser transmitido ou aplicado para dentro de um corpo físico e que vai levar lá a renovação das forças físicas. No caso da transmissão pelo passe, os elementos psíquicos e espirituais, eles têm um reservatório ilimitado, que é o reservatório do fluido cósmico universal, que é o reservatório desse amor de Deus grandioso que está espalhado nesse fluido cósmico. Então, nesse momento, que a gente vai falar mais daqui a pouco, é possível sim
as pessoas receberem um passe espiritual, né? A nossa casa espírita, o Lar Irmã Zarabatana, como é que ela fez para se adaptar a esse momento? Como eu comentei no início, às sextas-feiras, às 8 horas, há uma reunião pública, cujo o link vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, que todos podem participar, todos podem assistir. Nessa reunião são feitas preces, são feitas irradiações pelas pessoas doentes, e há um momento também de um passe. Mas espera aí, como é que a gente faz um passe numa reunião virtual? Exatamente dessa maneira que nós estamos comentando. Nós preparamos um material, um vídeo, né, em que a pessoa que está participando ali daquela reunião virtual, naquele momento do que chamamos de câmara de passe, nós vamos com aquele vídeo ouvir determinadas orientações para fazer uma concentração, para fazer uma conexão com o divino, e de mente aberta, de coração aberto e receptivo a essas boas energias, certamente nós contamos com a presença dos colaboradores espirituais do Lar Irmã Zarabatana, em cada uma dessas casas, aplicando ali energias renovadoras sobre aquelas pessoas que estão concentradas, que estão ligadas pelo pensamento, nesse momento do passe espiritual ou do passe virtual. Isso é tão verdade e acontece há tanto tempo que as pessoas que são do meio espírita sabem muito bem que muitas casas trabalham há muitos anos com a chamada cirurgia espiritual. Algumas delas, você vai até uma determinada casa espírita e faz a cirurgia lá no local da casa. Mas mesmo antes da pandemia, muitos centros espíritas faziam a cirurgia espiritual solicitando que a pessoa, num determinado dia, numa determinada hora, se colocasse na sua cama, no seu quarto, com uma roupa branca, fizesse uma prece, colocasse uma água do lado, né? Fizesse um momento de concentração durante 15, 20, 30 minutos, que é o tempo que duraria aquela cirurgia espiritual orientada pelaquela determinada casa espírita, né? E o que é essa cirurgia espiritual? Nada mais é do que um tratamento que é feito pela espiritualidade à distância, né? Tendo como apoio um médium que pode estar lá na casa espírita ou que pode estar na sua casa, fazendo uma concentração naquele momento, vibrando em energias, né, e dando algum suporte à espiritualidade para que aquela cirurgia espiritual seja feita. Da mesma maneira, quando a gente se reúne às sextas-feiras, às 8 horas, com os trabalhadores do Lar Irmã Zarabatana, estamos todos nós fazendo uma mentalização, uma concentração conjunta, encarnados e desencarnados, para que as pessoas possam receber essas energias espirituais, né? Vamos em frente, então. Muito bem, então esse aqui é um ponto importantíssimo para essa questão do tratamento espiritual à distância, né? É claro que a gente pode se utilizar da ferramenta da prece como um tratamento, como um remédio diário que a gente pode aplicar sem contraindicação e tomar várias doses ao longo do dia, né? A prece é uma ferramenta muito poderosa de conexão, de fortalecimento, de renovação e sim de amparo também, né? Mas hoje temos também a possibilidade desse passe, desse tratamento à distância, né? E para que ele aconteça, tal como na casa espírita, é importante que nós estejamos preparados, né, para esse tratamento de fluidoterapia, de recebimento desses fluidos. Algumas recomendações para essa preparação. Uma alimentação leve, né, que vai permitir que o nosso corpo esteja ali tranquilo, liberto, trabalhando sossegadamente na digestão, para que não interfira energeticamente, né? Se a gente consome comidas pesadas, o próprio corpo físico começa a reagir, a gente se sente pesado, né? Às vezes exala algum cheiro, algum odor, enfim, se sente desconfortável. Isso tudo vai atrapalhar não só a concentração,
mas como a captação dessas energias espirituais. Evitar completamente o consumo de álcool, de outras drogas, de preferência também do cigarro, né? Que são todos elementos que desequilibram o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, porque trazem toxinas para dentro do nosso corpo que em nada colaboram para o bom funcionamento do organismo e para o tratamento espiritual. Manter o ambiente da sua casa, o seu ambiente mental equilibrado, né, para que a gente possa ter ali uma vibração, uma sintonia que consiga se conectar com esse tratamento espiritual. E, como eu disse, sempre utilizar o antídoto da prece. Ah, Felipe, mas a minha casa ela é muito conturbada, a minha família vive brigando, aqui as crianças tocam o rebu e fica uma confusão, uma zona, uma barulheira. Como é que eu vou fazer? Né? Não é porque a casa está desequilibrada moralmente, espiritualmente, ou porque a casa é uma casa agitada que não será possível fazer o tratamento. Né? Tente encontrar um horáriozinho mais fácil, um cantinho mais escondido, né? Um momentozinho que você consiga se concentrar para que essa conexão ela seja estabelecida. E para essas casas que estão passando por um momento difícil, até trazido pela pandemia, por conta de desemprego, de doença, de perda de um ente querido, né? Brigas, desentendimentos, casamentos que não estão mais dando certo, a gente também está sempre recomendando o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é aquele momento em que você também vai escolher um dia e um horário para, além da prece, fazer um estudo das orientações que são trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a importância desse estudo? Não só a aquisição de novos conhecimentos e de orientações morais, mas também é um momento que a espiritualidade vem até a nossa casa acompanhar o estudo, participar do estudo. Por mais que não os estejamos vendo, por mais que não saibamos da sua presença, tenho certeza que eles estarão ali com você. Então, se você às vezes também não conta com apoio familiar para fazer esse evangelho, não tem problema que você o faça sozinho, porque estará sempre acompanhado dos bons espíritos. E essa presença dos bons espíritos vão trazer equilíbrio para casa, vão trazer boas energias para casa e vão ajudar a restabelecer a calma, vão trazer inspirações para a resolução de conflitos, né? Vão trazer tranquilidade para os seus moradores e aos poucos. Né? Isso é um trabalho de resiliência, é um trabalho de disciplina, de permanência, para que possa se alcançar essa estabilidade vibratória dentro do lar. Vamos em frente. Um outro exemplo de tratamento espiritual que também é possível fazer à distância é a frutificação da água. Né? Vamos lembrar, talvez todo mundo aqui conheça a prece que é feita há anos através do rádio, às 6 horas da tarde, aquela Ave Maria, que tem muitas estações de rádio, que a gente via a nossa avó fazendo, né? Que ela colocava um copinho d'água ali do lado, fazia aquela prece, acompanhava aquela prece pelo rádio e depois tomava aquele copinho de água. O que é aquele momento ali? O que está acontecendo naquele momento? Você tem uma pessoa dentro da sua casa, né, com seu pensamento elevado em prece, em tantas outras casas, pessoas com essa mesma sintonia, com essa mesma elevação em prece, essas mentes e essas preces, elas se conectam, né, fazendo uma grande atmosfera de amor, de ajuda, de socorro, guiada pela falange de Maria, né, e ao final é recomendado que você beba esse copinho de água. O que aconteceu ali naquele momento? A espiritualidade, que também participou dessa prece das 18 horas, ela depositou energias, fluidos de melhoramento, de saúde, de tranquilidade, dentro daquele copinho d'água. Ela fluidificou a água que estava ali presente, tal como acontece lá na sessão
da casa espírita. E aí você toma aquela aguinha. Como nos mostra aqui a ilustração, essa fluidificação ela também é feita nessa maneira espiritual, sem a participação de um médium. A espiritualidade vem ao nosso encontro e deposita aquelas boas energias na água. Está aí mais um exemplo de tratamento espiritual à distância e que pode ser feito no nosso dia a dia, também sem contraindicação, naquele momento de prece sincera, concentrada, dedicada. Né? Você pode colocar o seu copo d'água. No momento do evangelho no lar, você pode e deve colocar o seu copo d'água. Né? E a água, como diz o texto, ela vai funcionar como um excelente receptor dessa energia, seja ela magnética, se houver a participação de um médium numa casa espírita nesse processo de fluidificação, mas também das energias espirituais que ali são depositadas. O próximo ponto que eu quis trazer como exemplo de tratamento espiritual à distância é um que a gente também pratica bastante, inclusive na casa espírita. Não sei se a maioria das casas, se a totalidade das casas, mas certamente a maioria das casas tem aquele papelzinho que quando você chega, você coloca o nomezinho de uma pessoa doente ou de um espírito que desencarnou. Né? O que significa aquele papel? Você está pedindo ajuda, irradiação de vibrações por alguém. Né? Esse papelzinho ele é depositado em um determinado local, numa caixinha, do lado de uma imagem, perdi a palavra agora, num outro determinado local, e ali, num certo momento daquela reunião espírita, serão feitas vibrações, né? Serão feita a leitura daqueles nomes, eventualmente, ou quando não é feita a leitura, são emitidas vibrações por aqueles doentes e por aqueles desencarnados. Pois bem, não é isso um tratamento espiritual à distância? Nós não estamos ali solicitando a espiritualidade que vá até determinado local, seja um hospital, ou seja uma esfera onde se encontra o desencarnado, uma região umbralina, uma colônia, um posto de socorro, onde seja, que os fluidos espirituais possam chegar até ele, levando ajuda, socorro, amor, saúde? Esse é um tratamento espiritual à distância que já acontece há muito tempo e todos nós sabemos que ele acontece. E aqui tem um ponto importante, né, que é a nossa participação nesse tratamento espiritual. Porque é muito fácil a gente chegar lá, colocar o nomezinho e ir embora do centro. Ou então colocar o nomezinho e na hora que está sendo feita a leitura ou que está sendo feita a irradiação, a gente está pensando na novela das 9, no jogo do Flamengo ou na apresentação para o trabalho que eu tenho que fazer amanhã. Né? Mas só que nós também podemos colaborar para potencializar essa ajuda espiritual e essa irradiação que está sendo dada a esse irmão distante, com os nossos pensamentos, com a nossa vibração, né, que será transmitida e será captada por esse irmão que tanto necessita. Então é por isso que é muito importante que não só se coloque o nome, ou às vezes nem se coloque o nome, mas mais importante do que um papel escrito é que naquele momento nós façamos essa vibração, essa conexão com aquela pessoa que precisa receber esse auxílio. Bom, eu já falei então, né, que os amigos espirituais, diante desse pedido, eles vão até esses leitos, né, dos doentes, fazer essa vibração, fazer esse passe espiritual. Então, olha só, a gente eleva o pensamento, se conecta, escreve no papelzinho e pede a ajuda por um doente. A espiritualidade envia, então, o seu trabalhador até aquele hospital, até aquele lar, para que essa ajuda seja oferecida. Então, vocês imaginem só que movimento, que momento bonito não deve ser esse momento da irradiação, em que milhares de anjos de guarda, milhares de trabalhadores espirituais vão até a cada um desses ambientes oferecer essa ajuda, orientados e fortalecidos pelo amor do nosso amado Cristo. Deve ser realmente uma cena tão bela quanto essa que foi desenhada
por um determinado pintor. Vamos lá. Muito bem, já comentamos sobre a prece, né? A importância, o uso que pode ser feito à vontade desse mecanismo. E aqui, na questão da prece, há um componente muito importante, que é o nosso pensamento. É a nossa capacidade de conexão, mas a nossa capacidade de geração de energia. Kardec, a doutrina espírita, os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, estão sempre relembrando de que nós somos uma potencialidade do amor de Deus. Nós temos dentro de nós esse amor, né? Esse elemento. Ele está lá espalhado entre as nossas células. E nós somos uma energia, uma usina de energia, melhor dizendo. Então nós podemos transbordar, nós podemos emitir essas boas energias que estão dentro de nós, latentes, né? Que muitas das vezes vão se demonstrar através da nossa aura, daquela vibração que nos cerca, né? Que muitas vezes nós conseguimos sentir. Quando chega uma pessoa perto de nós, a gente sente aquela vibração gostosa, aquela pessoa irradia coisas positivas, a gente, nossa, essa pessoa é tão iluminada, ela é tão boa, é tão legal ficar do lado dela, né? Que a pessoa tem essa capacidade de vibrar, mas todos nós temos. Todos nós temos essa possibilidade e precisamos persegui-las, né? Pelo exercício da prece, pelo exercício do estudo, pelo exercício da caridade, do amor ao próximo, de todos aqueles valores que o Mestre Jesus nos ensinou e que estão descritos em uma série de livros da codificação espírita, em uma série de livros da literatura espírita como um todo. Aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o livrinho que vai passar, para quem ainda não faz, a compor o estudo do Evangelho do Lar, que nós já falamos, que lá no seu capítulo 28 e 27, item 15, diz que o poder da prece está no pensamento. Portanto, pode-se orar em toda parte, a qualquer hora, né? Sem contraindicação, seja sozinho ou seja em comunidade, com pessoas da família, com amigos do centro espírita, né? Com desconhecidos no momento da Ave Maria das 6 horas, com desconhecidos do Lar Irmã Zarabatana às 6 às 8 horas e assim por diante. Kardec, já no Livro dos Espíritos, na questão 662, né, também trata desse assunto, em que a espiritualidade traz a seguinte explicação. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento, um poder de ação que se estende muito além da ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for por outros, se for ardente, me desculpe, o texto está repetitivo, se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Desculpem que na hora de copiar e colar o trecho ficou com várias partes repetidas, então eu recomendo que busquem a releitura na questão 662, tá? Peço perdão por esse equívoco. Mas, em essência, o que o texto está querendo dizer? Né? Que nós temos, através da força do pensamento, essa capacidade, né, de auxiliar aquele que está distante e colaborar pelo tratamento espiritual daquela pessoa. Esse também é um ato de caridade. Esse também é um ato de amor. Lá, em Obras Póstumas, no capítulo Manifestações dos Espíritos, também tem uma outra informaçãozinha importante. O que uma pessoa só não pode fazer, podem quase sempre muitas pessoas unidas pela intenção numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. Então, quando nós nos dedicamos a nos reunir em prece, né, pedindo por alguém ou pedindo por algumas pessoas, essa ação ela é potencializada pelo somatório
das nossas intenções com o apoio da espiritualidade. Muito bem, diante disso tudo que falamos, da possibilidade sim de que o tratamento espiritual à distância ele seja efetivo, vocês vão reparar que é um ponto em comum, independente do tipo de tratamento ou de tipo de prática espiritual que estaremos fazendo daqui em diante, que é a responsabilidade de cada um, né? De que adianta nós pedirmos, nós orarmos, nós fazermos a fluidificação da água, se nós mesmos ou aquela pessoa a quem direcionamos esse pedido de socorro não esteja apta a receber essa ajuda, né? Essa pessoa ou nós mesmos precisamos estar com o pensamento, com o coração, com o espírito harmonizado para recebê-lo. Precisamos ter na nossa prática diária boas intenções, bons sentimentos, bons pensamentos para poder captar. E aí nós teremos a possibilidade de sermos ajudados, né? Porque não basta pedirmos por alguém, né? A ajuda vai chegar? Vai chegar. A orientação para essa pessoa que precisa vai chegar? Vai chegar. De alguma maneira ela vai ser socorrida, vai ser tratada? Vai sim. Tá? Mas a cura efetiva, a cura integral, só será possível se ela também fizer por onde. Porque a espiritualidade vai respeitar o seu livre-arbítrio. Se aquela pessoa continua praticando atitudes erradas, pensamentos equivocados, sentimentos ruins, praticando mal, cometendo erros, ainda assim vai ser difícil dessa cura, dessa ajuda, chegar até ela em sua totalidade. A ela será dado um momento, a espiritualidade vai esperar e vai respeitar um momento em que ela vai rever esses pensamentos, essas atitudes, em que ela vai se arrepender e ela vai abrir margem para que essa ajuda seja recebida. Há um outro componente importante, que é o tempo, o momento, né? Tudo é dado ao seu momento, conforme o nosso planejamento reencarnatório. Em resumo, meus amigos, a cura, a ajuda espiritual pela prece, pela irradiação, pela água fluidificada, né, pelo passe espiritual, depende muito de nós mesmos. Então, que possamos realmente fazer a tal da nossa reforma íntima, né, que parece uma coisa muito longínqua, muito difícil. Eu preciso mudar tanto para conseguir essa tal da reforma íntima, né? Mas a gente começa a praticar ela no nosso dia a dia, né? No relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso filho, né? Com paciência, com compreensão, com entendimento, né? Retirando a violência de dentro do nosso lar, retirando a violência física ou a violência verbal, né? Tentando ser compreensivo, tentando ajudar e entender o próximo, né? Façamos isso no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, com a nossa vizinhança. E aos poucos, devagarinho, a tal da reforma íntima, ela vai acontecer realmente de dentro para fora, né? Porque esse novo comportamento amoroso e cuidadoso, ele se tornará um hábito. E quando vermos mais ali adiante, ele fará parte realmente da nossa vida. Então ele pode parecer muito distante, mas é preciso trabalho, atenção e disciplina para que ele aconteça. Meus queridos, com essa breve reflexão, esperamos ter respondido sobre como se dá e se é possível que haja esse tratamento espiritual, se ele realmente é efetivo, né? Deixamos os canais do Lar Irmã Zarabatana à disposição de todos para que façam suas perguntas, peçam ajuda para complementar esse estudo, sugiram outras palestras, né? E às próximas sextas-feiras, às 19 horas, nos encontraremos aqui novamente para mais uma palestra. Agradecemos muito a presença de vocês, agradecemos a espiritualidade por nos apoiar nesse momento e com esse sentimento de gratidão nos despedimos na noite de hoje. Muito obrigado.